Sérgio Rodrigues. Aderbal. Sérgio, como é que eu devo chamar o Rodrigo? Ele é um câmara ou ele é um câmera? E isso aqui, é uma câmera ou uma câmara? Olha, o Rodrigo com certeza é um câmera. É um câmera. É, porque vem de cameraman, né? Nunca vi um profissional que trabalhe, um cinegrafista ser chamado de câmara, né? Agora, o objeto em si é controverso, porque digamos, os conservadores da língua, eles dizem que tem que ser câmara, né? A única forma correta seria câmara. A mesma palavra que a gente usa para um quarto, para a Câmara Municipal e tal, porque todos vêm do mesmo lugar, que é a ideia de um ambiente fechado, né? De onde nasce a fotografia, né? A câmara escura e tal. Só que a língua brasileira, o português brasileiro, já fez a sua opção por câmera. A maioria dos brasileiros fala câmera e não tem nada de errado nisso. É uma influência da língua inglesa? É. Agora, se você for recuar e for procurar as raízes e tal, você vai ver que no latim já existia essa ambiguidade entre câmera e câmara. Então, assim, não é nada novo. Assim, é um anglicismo, a gente está copiando a língua inglesa, isso é um servilismo cultural nosso e tal. Ok, mas assim, não é bem assim, né? Quer dizer, as palavras, as línguas, elas conversam, elas se contaminam e não tem como evitar isso. E aí, Rodrigo, você achou bom se você não ser câmara, não correr esse risco de ser o câmara? Mas você já foi chamado de câmara? Não, né? Você foi de câmera, mas a gente, por exemplo, aqui é operador de câmera. Ah, sim, pois é. Então, o objeto é a câmera, mas você é o câmera. Câmara, seria operador de câmera. Operador de câmara é o cara que manda nos vereadores. É isso? Também, né? Isso poderia ser. Seria melhor ainda. Eu votaria em você, Rodrigo. Tá bom, Rodrigo. Super obrigado. Tava fazendo uma selfie aí. Tava fazendo uma selfie. E selfie? Pois é, a selfie, o interessante é que é uma daquelas palavras que as pessoas ainda não decidiram o gênero, né? Tem gente que fala a selfie, tem gente que fala o selfie. Como ela vem do inglês e o inglês não tem gênero, assim, fica a nossa escolha. Assim, tem que ver mais uma vez, o que os falantes vão resolver adotar. Hoje em dia, eu acho que está muito dividido. É tão comum encontrar a selfie quanto o selfie. A selfie, o cara faz a concordância com a foto, né? A foto, selfie. E o selfie com o retrato. Então, é o retrato, selfie, quer dizer, não dá para dizer que tem um errado e um certo ainda. Cara, a gente tá falando disso, claro, por causa desse seu delicioso Viva a Língua Brasileira. Dramática, plástica, pânica, cênica, cônica, cúbica, toda arte esdrúxula. Eu amanheço. Poética, apócrifa. Eu canto a arte elástica. Ele remete para o Viva o Povo Brasileiro, do João Baldo, que é um livro delicioso também, maravilhoso. Né? Foi uma homenagem. Eu sou um grande fã do Viva o Povo. Embora o livro não tenha nada a ver com o livro do João Baldo, né? não é ficção, não é um romance, é um livro de dicas, de comentários, de crônicas sobre a língua. Mas na hora do título eu falei, não, isso aqui então você fez mesmo como uma homenagem? Foi consciente, foi uma homenagem. Que eu acho o Viva o Povo um romance maior, e talvez o último dos grandes romanções brasileiros possíveis, porque depois disso, eu acho que a nossa ideia de Brasil se estilhaçou, não dá mais para fazer aquilo. Aquilo ali eu acho que foi o último suspiro daquele romance que tem a ambição de falar de tudo. Eu acho que aquilo ali marcou o final de uma era, sabe? Marcou bem, porque é um puta romance, né? Não, marcou, em grande estilo. Mas, o Viva a Língua Brasileira também é uma provocação com os portugueses, obviamente. Quer dizer, inclusive tem muita gente chateada em Portugal. Nem leu o livro, mas já
já... Língua Mas como assim brasileira? língua brasileira? A língua é portuguesa e tal. E eu não nego que seja, né? Você viu que não é um livro que declara a independência do português brasileiro. A ideia não é essa. Agora, a ideia assim, respeitar o modo como nós falamos o português, que eu acho que a gramática conservadora, a gramática normativa, muitas vezes ela tende demais para o jeito lusitano de usar o português. Quer dizer, e tenta impor aqui coisas que não fazem o menor sentido para o nosso modo de falar português. E é português, maravilha, não tem nenhum problema com isso. Aliás, eu tenho problema com o contrário. Eu faço questão de continuar dentro do universo do português. Eu não quero que o Fernando Pessoa vire um poeta de uma língua estrangeira. Estrangeiro, seria, seria gravíssimo. Eu falo de que esse livro é uma declaração de amor, né, à língua portuguesa, brasileira. Eu acho que está faltando amor à língua, sabe? Pode parecer meio piegas isso, mas eu acho mesmo, assim, eu acho que tem uma certa moda de falar mal da língua que nós falamos, ou do português em geral, que são uma língua enrolada, difícil, que ninguém fala. Por um outro lado, tem o pessoal que fala mal do português falado aqui, né? Que a gente erra tudo, que somos bárbaros, que destruímos. Uma visão, inclusive, muito popular em Portugal mesmo. O Brasil destrói a língua que eles levaram tanto tempo para construir. Então, assim, eu acho que são uns mitos bobos que a gente precisa dar um jeito de se livrar. Aliás, estou aqui na página do Antes de Mais Nada. É ótimo essa referência ao Antes de Mais Nada como uma coisa que, a rigor, ao pé da letra, seria no fim. Antes de mais nada, agora mais nada, né? Antes de mais nada é depois de tudo, né? Depois de tudo. Mas esse é o pessoal do pé da letra, né? Tem uma patrulha do pé da letra aí fora que tá assanhadíssima, né? Nos últimos tempos. E o livro, ele cutuca muito esse pessoal. Por exemplo, eles praticamente conseguiram decretar o fim do risco de vida, né? O risco de vida virou uma expressão que hoje eu diria que a maioria dos brasileiros considera errada por uma ação, pela ação de uma patrulha que conseguiu convencer algumas redações, grandes redações, principalmente a TV Globo, de que risco de vida era uma expressão que não fazia sentido e que o certo seria risco de morte. O que é uma bobagem, porque risco de vida é uma expressão que tem séculos de existência e até, sei lá, quando o Cazuza cantou O Meu Prazer Agora é Risco de Vida, né? Na canção Ideologia, isso no final dos anos 80, né? Quer dizer, até ali não passava pela cabeça de ninguém dizer que aquilo estava errado, porque era uma expressão absolutamente normal, tradicional e tal. E aí, quando alguém faz uma análise pobre, que só pensa no pé da letra, fala, não, isso está errado. Como pode ser risco de vida? Ninguém corre risco de viver, então o certo é risco de morte. Cria uma expressão artificial de laboratório e empurra ela pela goela de um país. Eu acho isso meio triste, assim. Eu acho que isso não depõe muito a nosso favor, sabe? Que eles tenham conseguido ir tão longe com isso. Agora, eu acho que já está começando a rolar um refluxo que as pessoas pararam para pensar, né? Para serem mais sensatas. Risco de vida é risco para a vida, né? É risco de perder a vida. Quer dizer, não é tão complicado, não é tão difícil de entender. A antitelevisão nunca adotou risco de morte. Aqui na antitelevisão... Meus parabéns. Na antitelevisão é risco de vida. Eu não esperava menos de você. Mas, enfim... Mas esse teu livro, ele vai custar chegar na estante dele lá em casa, porque eu até aproximei aqui uns... que são essas coisas saborosas que falam da língua. Esses livros, como esse aqui, que é um livro de um companheiro seu do século XVI ou XVII, o Abade
Girard, que escreveu esse livro que chama A Justeza da Língua francesa, Palavra Justa, e que ele diz que é os diferentes significados das palavras que passam por sinônimas. Essa coisa do que parece sinônimo, mas não é, tem uma modinha chata, que eu acho que as pessoas deviam prestar atenção, que é de trocar o ter por possuir, né? Mesmo quando não faz o menor sentido, né? Quer dizer, o ter é possuir, é sinônimo, mas é sinônimo em determinadas circunstâncias. Né? Não é sinônimo sempre, né? Então, você vê coisas absurdas, tipo, você possui uma dúvida? Se você possui uma dúvida, fale conosco. Ora, ninguém possui uma dúvida, né? Se eu não tenho essa dúvida que é minha, eu não abro mão, né? Eu tenho a posse dela. E tem um aqui, cara, que é do Bioy Casares, e o dele é um breve dicionário do argentino esquisito. Sim, esquisito que não é esquisito, né? Que não é esquisito, é metido sofisticado, né? E são palavras que vão entrando na língua, e sobre tudo isso dele. Sobretudo, parece com um capítulo que você tem aqui das palavras que vão entrando na língua. Às vezes, palavras estrangeiras como deletar, drone, não é? Drone. Drone, sim. Drone. Tem um capítulo dedicado às palavras emergentes, que eu chamo, né? Exatamente. Palavras emergentes. E às vezes até, às vezes as palavras emergentes não são nem... não é que uma palavra entrou, ela já existia, mas ela ganhou um significado que ela não tinha antes, por influência de uma língua estrangeira. Isso tem muito também. O realizar, por exemplo, né? E aí, realizou, entendeu, né? Captou, né? O realizar, isso é inglês, né? É inglês, exatamente. É inglês. E usa-se muito também. Atualmente, né? Tá bem difundido. Eu ainda não realizei. Olha, eu não realizei ainda. Não absorvi, não me dei conta da... O Bioy Casares diz uma coisa parecida com a sua conclusão. Ele diz assim, no tempo do meu pai, as pessoas, o meu pai ficava horrorizado com a palavra farmácia em vez de botica. Exatamente. Exatamente. Então, é o tempo que resolve essas coisas, né? Quer dizer, o cara ficava horrorizado, o filho já não fica mais e o neto nem passa pela cabeça dele. Nem passa, botica não existiu nunca. Não, é engraçado, isso dá umas coisas cômicas, na verdade. Esse pessoal que tenta manter, que tenta congelar a língua como ela era num determinado momento histórico, eles produzem comédia, porque quando você lê aquilo décadas depois, né, quer dizer, aquilo não faz o menor sentido, né? O cara tentando pegar o vento com uma rede, né? Tem um português, que eu até falo um pouco dele nesse livro, que era um purista, o Vasco Botelho de Amaral. Ele tem um livro dos anos 30, 1930, em que ele faz um dicionário de palavras que você não deveria usar em português. A maioria absoluta nós usamos tranquilamente, né? No discurso mais culto, né? Estão todas absorvidas, assim, quase todas. Mas aí ele propunha substitutos. Então, por exemplo, engajar, não pode. Engajar vem do francês, não é uma palavra legitimamente portuguesa. Ele propunha trocar por aferrar. Imagina, a arte aferrada. Você faz arte aferrada. Você faz arte aferrada. Temos que interromper o programa. Os marcianos invadem a Terra. Orson Welles mandou os marcianos embora. Volta o programa. Prazeroso esse mundo de entender a língua viva, não é? Porque no fundo é isso. E é muito mais isso que você falou. É muito mais entender do que ensinar, né? Quer dizer, ensinar o certo e o errado, é assim, evita aquilo. O que eu acho bacana e que sempre me motivou, esse livro é fruto de colunas, né? Eu escrevo há 15 anos na imprensa, em vários lugares já, sobre isso. Pessoas mandam suas consultas e tal. E eu já desagradei muita gente, porque o cara esperava uma resposta do tipo, fala assim, não fala assado. E eu dava uma resposta, olha só, se você
Que eu acho que é isso, quer dizer, é trabalhar para a pessoa compreender melhor a sua língua, o que implica cada um dos usos, né? Isso é muito mais interessante do que definir o que é certo e o que é errado. O próprio falante é que vai decidir se aquilo é certo para ele ou não, né? Eu aposto nisso, né? E é um livro que aposta nisso. Não é que ele diga que não existe erro, não é isso. Mas é que cada um tem que decidir o seu uso. A língua é uma coisa muito pessoal, pô, né? Você vai se meter na língua dos outros, é um negócio até meio ofensivo. A língua é quem você né? É o que expressa suas emoções, é o que... Então, assim, eu acho que cada falante ele tem que ter respeitado uma boa dose de autonomia para decidir como ele vai usar a língua dele. Né? Me lembrei falando isso, de um jardineiro que tinha na casa da minha avó, no Ceará, que meu pai sempre gostava de lembrar desse dia que perguntou: como vai, seu João? Está se sentindo bem? O que você está sentindo? Não, estou malacafetoso. E a gente queria saber o que era malacafetoso, mas eu achava essa palavra linda, malacafetoso. É boa palavra, mas o que significa? Você descobriu o que significa? Não, malacafetoso. Ficou malacafetoso, permaneceu. Sensacional. Mas tem uma coisa que soa sobre palavras no plural para objetos... no singular. Como óculos. O pluralia tantum, né? Que é uma expressão latina, metida besta, que significa apenas plural. Quer dizer, são aquelas palavras que só existiriam como plural porque elas se referem a pares, né? Por exemplo, as calças. Calças. Não são duas calças. É uma calça. Um par de calças. Um par de calças. Hoje em dia, o português brasileiro, que não gosta muito desse papo, ele singularizou quase tudo, né? As tesouras já foram... Já virou a tesoura. Pluralia tantum virou a tesoura. A calça já virou a calça. E os óculos estão com um certo problema, porque... Assim, os óculos não vão virar o óculo, porque o cara vai pensar que é um só, né? Que é um monóculo, né? Os óculos continuam sendo óculos, mas muita gente fala o óculos, né? Singulariza o artigo. E isso é considerado um erro gravíssimo. Mas o artigo deveria ser os óculos. Os óculos. Não me dá o meu óculos. O meu óculos está errado. Tá errado. Agora, o português brasileiro está muito decididamente caminhando nesse sentido. E eu acho que vai chegar um dia em que as gramáticas, por mais conservadoras que sejam, vão ter que reconhecer que é um uso que já está consagrado. E olha, não vai ser nem a primeira vez, porque tudo indica que Pires, por exemplo, Pires... né? Pires. Também começou como um conjunto, eram os Pires. E aí alguém começou a falar um dia o Pires e ficou. Isso não é 100% certo, mas é a tese mais provável sobre a origem de Pires. A coisa dos óculos, porque eu tenho os óculos patafísicos, os óculos que eu frequentemente uso. Esse é que é uma versão patafísica de óculos. Sensacional, hein? Sensacional. Está no meu grau. E esse aqui, sim, que traz um problema. Ou talvez não traga, ou talvez solucione. Que esse é um óculos Dada. Esse aí resolveu o problema. Resolveu o problema. Resolveu o problema. Esse é o óculos Dada. Você sabe que esse é um óculos realmente de um artista, de um dadaísta. Eu apenas executei, mas ele é um óculos sensacional. Fica ótimo. Esse resolveu o problema dos gramáticos conservadores. Dos gramáticos, exatamente. Óculos dadaísta. Óculos Dada. Sensacional. Não é? Sérgio, falar de literatura. Eu quero começar a falar de literatura por esse romance incrível, que é o Drible. Um romance... Muitos críticos já disseram que é o grande romance brasileiro que tem como tema futebol. Tem aqui um comentário do Tostão, outro do octogenário Luiz Fernando Veríssimo. Sim. Esse comentário do Tostão, rapaz, foi muito emocionante, porque eu sou mineiro, embora eu more no Rio desde os 17 anos. Eu nasci em Minas Gerais, nasci numa cidade chamada Muriaé. Não sei se você conhece. De nome. E na minha infância, eu era cruzeiro.
né? Depois enfim, todo mundo na minha cidade tinha um time em Minas e tinha um time no Rio. No Rio. Eu No Brasil inteiro. já era Cruzeiro e Flamengo ao mesmo tempo. Mas na minha infância o Cruzeiro tinha uma importância grande e era a época do Tostão, né? Tostão era Piazza. Piazza, Dirceu Lopes e tal. Mas o Tostão era o nosso representante naquela seleção inacreditável, né, de 70, do tricampeonato. E o Tostão, para mim, não era exatamente um ser humano, né? Era um semideus ali, ele estava na categoria dos semideuses. Então, quando o Tostão escreveu na Folha, na coluna dele, que esse é o livro que ele gostaria de ter escrito, aquilo para mim foi uma realização. Eu quase propus a ele trocar de lugar. Então você assina o Drible e me deixa assinar os seus gols. Eu vou fazer uma boa troca. Vou fazer uma... Vou sair no lucro. Já existiu compra e venda de músicas, disso e daquilo, mas troca seria a primeira. Assim. Um escambo, um escambo um romance por gols. Um romance por gols, né? Não tenho nenhuma dúvida de que eu sairia no lucro. É claro que o Tostão não trocaria, ele não seria bobo. Mas o Drible é um golaço. Obrigado. O Drible é um golaço. Na verdade, o Drible é um romance de família, né? Eu queria escrever sobre futebol, eu fui repórter esportivo durante muitos anos, no início da minha carreira. Cobri Copa do Mundo, entrevistei esse pessoal. Então, era um mundo que eu conhecia bem. E eu sempre quis levar isso para a literatura, de alguma forma. Até porque eu ouvia esse papo de que a literatura brasileira tem uma dívida com o futebol. Né? Isso é um papo, um clichê crítico, né? Jornalístico, antigo, né? Então, assim, eu acho que um pouco motivado por esse papo também e muito motivado por adorar futebol, por achar que isso tem, de fato, uma importância monumental na cultura brasileira, eu achava que a literatura, que eu podia escrever uma história de futebol. Eu escrevi um conto, muitos anos atrás, que era justamente chamado Peralvo, sobre um jogador que teria poderes mágicos e que poderia ter sido maior que o Pelé se a carreira dele não chegasse a um fim abrupto. Esse conto eu escrevi antes de publicar o meu primeiro livro de ficção. Ele é dos anos 90, esse conto. E na hora de publicar o primeiro livro, que era um livro justamente de contos, eu decidi não incluir esse conto, porque eu achava que essa história do Peralva ela tinha que crescer. Tinha que falar do Brasil, tinha que falar da importância do futebol. Não era só um jogador, não era só uma história. Eu precisava de muitas histórias. E aí, rapaz, eu passei a minha vida inteira tentando escrever esse livro, né? Eu escrevi outros livros. Esse é o seu terceiro romance? É o terceiro romance, é o quinto livro de ficção. Tem outros 2 de contos, e fora os livros de não ficção, quer dizer... Mas a cada livro que eu terminava, eu voltava para esse aí, pensando, agora eu vou fazer aquele de futebol. E não conseguia, né? Escrevia pra caramba, escrevi 1000 páginas, mas nunca estava satisfeito com o andamento do negócio. Até que um dia eu falei, não, agora ou vai ou eu vou desistir, né? E acabou indo. Para minha sorte e tal, acabou indo. O engraçado é que, no final das contas, aí eu construí uma história que é um drama de família, que cobre 50 anos de história do Brasil, né, que passa pela ditadura e tal. E, no final, aquele conto, ele se encaixou direitinho, que nem uma peça de Lego, assim. Ele está inteiro aí dentro. Ele está inteiro aqui dentro? Ele está inteiro aí dentro. A história do Peralva, eu não mudei quase nada em relação ao que era o conto. Eu só construí um mundo inteiro em volta dela. Né? Se você contar entre o nascimento do Peralva como conto e a publicação do livro, foram 18 anos. Esse capítulo, por que Peralva não jogou a Copa? O final, mais pro final mais dele, pro final dele. É o conto. Cara, isso e essa cobrança de que o futebol não está na literatura... Isso não é nada do Nelson Rodrigues. Não. Quer dizer, eu acho que eu sou filho do Nelson Rodrigues no sentido artístico. Eu sou um grande admirador do Nelson. E, enfim, eu acho que eu peguei e transformei ele num personagem do Drible, né? Porque a certa altura desses 18 anos de batalha, eu me toquei que não dava para competir com o Nelson, né? Quer dizer, as crônicas de futebol do Nelson, elas são uma forma de literatura brasileira de futebol.
de altíssimo nível, né? E é insuperável aquilo. Ele criou ali uma mitologia, um jeito de falar que eu acho que faz sombra para qualquer pessoa que vai escrever literariamente sobre futebol no Brasil. E quando eu percebi isso, eu falei, não, então eu vou contratar o Nelson. vou contratar ele para o time do drible, ele vai passar a jogar no drible, né? E foi um momento, eu acho que foi um momento chave, assim, de solução do livro e até de tomar coragem para escrever certas coisas. Foi o momento em que eu transformei o Nelson em personagem. Mas o Nelson é muito importante para mim, mas não é nada meu, não é meu parente. Embora seja difícil convencer as pessoas disso. Né? Como eu falo de futebol e ele é personagem do meu livro, todo mundo acha que eu sou alguma coisa. É Rodrigues. Mas tem muitos Rodrigues por aí, né? Para terminar, eu estou dedicando esse ano do anteprograma aos 500 anos do Utopia do Tomás Moros. Um filósofo que esteve aqui disse que a melhor definição que ele conhece para a utopia é do Guimarães Rosa, Involuntariamente, que é a terceira margem do rio. Você vê uma relação entre arte e utopia? A utopia é a terceira margem do rio, né? É a visão, né, que te impulsiona em busca de alguma coisa, mesmo você sabendo que jamais vai chegar lá, né? Acho que essa seria uma boa visão de utopia. Você pode substituir isso por sonho, por esperança, por fé no ser humano, né? Que é uma coisa que nem sempre é fácil de manter, né? A fé nesse nosso gênero humano. Nesse sentido, eu acho que a arte eu não sei se ela se confunde com a utopia, mas eu acho que ela vai se alimentar no mesmo lugar, né? Que é a sua capacidade de conceber o que não existe. Exatamente. Né? Novos mundos. Novos mundos. Sérgio, brigadaço. Obrigadão, Oswaldo.